pessoal, tudo bom? Cinema de peso, chegando aqui para o programa de número 140. E qual, Lauro? Dá uma olhada na claquete aí, 148. 148. Imagina, hein? A 2 do 150, né? A 2 do 150, né? Que coisa, né? Que maravilha essa marca aí. E é o seguinte, hoje, eu, Chico Isidro, Lauro Reg, Cribaquino, vamos falar de um filmaço lá de 1956, ou seja, há 70 anos, é isso? Quase 69 anos. Não, um pouco mais, é 56 56 contas, né? 69, 69 anos. 69. 69 anos. Número cabalístico. Isso, Assim Caminha a Humanidade, de George Stevens, com um timaço de atores hollywoodianos, Liz Taylor, Rock Hudson e o nosso querido James Dean. E também temos o Dennis Hopper também, né? Dennis Hopper também, é bem jovem, né? Estreando como ali. filho do Benedict, né? É. Muita gente nem reconhece ele, né? Isso, é. O homem que revolucionou o cinema com o Easy Rider tá ali, né, como o filho rebelde do Isso, Benedict. e 13 anos depois, né? 13 anos. Aliás, isso já é um dos próximos filmes que a gente vai falar aqui, né? São uns filmes que revolucionaram o cinema, É. né? Mas é isso, então. O Criba vai vir de moto no programa, assim. Pra botar aqui, vai chegar, né? Se a gente fizer na rua, eu chego de carro. Pô, cara, queria aquela live daquele cara que chega com o cavalo na live, sai correndo, o cavalo foi, a moto vai reta, De né? carreta, né? É, de carreta, o cavalo levou junto. Aliás, o cavalo é um dos pontos do Giant, ou Assim Caminha a Com Humanidade, certeza. Cavalo e petróleo, e né? o petróleo. Então tá. E já vou emendando aqui também, né? Pra você vir aqui no canal, se inscrever, é fácil, não leva 10 segundos. Você se inscreve, você dá o joinha, você aciona o sininho, você comenta, você compartilha e dá uma força pro canal, né, Criba? É verdade. É verdade. E Hoje passei na cachaçaria do mercado, Olha fazer só. uns vídeos das cachaças todas. Eu e o Jonas fomos lá. O lugar nos recebe com muita gentileza, pessoal, gente Isso. boa. Lá na cachaçaria do mercado tu encontra essa cachaça, Cachaça Coral Brasil. Hoje do eu trouxe a Pablo, minúscula. que é um dos nossos apoiadores. Até vou botar uma imagem aqui onde tem os três tamanhos de cachaça que eu fiz lá. A gente vai preparar um vídeo bem legal pro Pablo. E, cara, são 6 sabores dessa cachaça que tu encontra na cachaçaria do Mercado Público de Porto Alegre. E eu almocei lá, então tem restaurante bom lá também. Não, tem muito bom lá, muito bom. Pode ser fazer o um... Naval tem mais de 100 anos, né? cara? Maravilhoso. Acho que é preço justo também. Preço justo. Não, um lugar muito legal, muito bacana mesmo. E também passando a palavra, nada a ver passando a palavra. A palavra ainda não, né? Mas continuando dos apoiadores. Falando agora do apoiador onde a gente está nesse momento, que é a cervejaria Pullman, aqui do Luciano e da Edith, aqui na Assunção, na Avenida Copacabana 745. Ela funciona de terças a domingos, de terça a sábado, das 21h30, das 17h30 às 23h30, e no domingo, das 17h30 às 21h30. Vai no site da cervejaria que tu vai encontrar toda a dinâmica de promoções, o dia do hambúrguer, o dia da pizza, o dia do chopp liberado. Esse dia parece que o Chico é um habitué. No verão eu vinha sempre aqui nas quintas-feiras. Quintas-feiras. R$ 49,90 na época, né? Isso, é. Mas assim, prestigia o teu bairro, vem aqui conhecer a cervejaria Pullman, tu vai gostar muito daqui. E mesmo quem for da Zona Norte, o pessoal fica meio assim, né? Zona Norte, Zona Leste, vem aqui. É a fácil localização. Parece praia aqui, nessa Não, essa rua tranquila, né? Tu sabe que eu digo isso, Chico, porque eu não sei se tu cresceu com esse sentimento de que na Zona Sul nunca teve nada. A gente, para se divertir, a gente Sim, tinha tinha que sair sair de Baixa. no início dos anos 90, a gente tinha que sair daqui. Sim. Passar do dilúvio, né? Agora tem muitas opções. Porque eu não tenho lugar de fala, porque eu sou da Zona Norte. Eu não tenho lugar de Não tem fala. lugar de fala. Tinha lá até os anos 2000 e pouco. E tinha Tinha 10 anos nos anos 90 também. Tinha bastante tiro e na Farrapos era quase um centro de entretenimento lá, e tá famosa, que não tem mais. Pois é, né? A Broadway. Outra coisa, aqui do lado também, nós temos a Lau Center Ótica, que é a ótica do nosso amigo Alexandre Lau, com 5 lojas em Porto Alegre. Ele tem a loja aqui no Shopping Passeio, na Andradas, no Pátio 24 Horas, no Viva Open Mall e no Mãe de Deus Center na Soledade. Agradecemos também ao apoio da Lau Center Ótica e finalizo com, não menos importante, Ampola Estúdio. Isso aí na Zona Norte, né? Zona Norte, Em geral. estúdio deste colega Lauro com o Felipe, esses irmãos
estão há 21 anos com o estúdio, mais de 38 mil horas de música. Vamos chegar no que vem a 70, passamos de 37 mil agora. Viu? Ou exagero para baixo ou exagero para cima. Mas olha só, cara, 37 mil horas de música, de ensaios de bandas lá. Muitas bandas que vocês conhecem passaram lá pelo Ampolho Studio, não é verdade? Muita banda boa, muita banda, mais ou menos, e muita banda boa. Lá a gente tem o nosso estúdio de verão. Somos recebidos também pelo Felipe, com drinks numa bancada maravilhosa, né? Chega janeiro, né? E sob as estrelas a gente faz os nossos programas do mês de janeiro lá. É muito bacana. Eu não curto muito o verão, né? Eu tenho horror de calor, né? Mas lá pelo menos a gente vai lá e eu fico bebedando com os drinks do Felipe, já misturo com o chopp aqui do Luciano. O cara tem que se adaptar, né? Sempre tem seu lado bom. Mas falemos de A Um Passo da Humanidade. Já que tu não curte verão, será que tu iria curtir? Assim caminha a humanidade. Eu sei, eu falei por querer. Ele está ganhando. Porque assim caminha a eternidade. Já fizemos também. É porque quando a gente foi fazer A Um Passo da Eternidade, eu vi esse aqui. Assim caminha a humanidade. É muito parecido. Ele já antecipou, né? Antecipou, já o. E agora o clima agora ele viu. Esse filme com a Grace Kelly aqui é maravilhoso. Grace Kelly e Jerry Reels. E tem aquela cena da praia. Oh, não é esse. Esse não tem praia. Esse tem muito deserto, né? Por quê? O que é o Assim Caminha a Humanidade? Assim Caminha a Humanidade conta a história do Texas. Como o Texas virou o pai do Dallas. Da série Dallas. Da série Dallas, né? O Texas no começo do século XX até meados, até um pouquinho depois da Guerra Mundial. O Texas com petróleo, que era o Texas roubado dos mexicanos, porque é um filme, depois o Lauro vai destrinchar isso, é um dos primeiros filmes de Hollywood que fala sobre racismo, né? E muito bem. Ele fala sobre segregação, ele pega assim, uma coisa assim, pros anos 50, que tava engatinhando os direitos civis dos Estados Unidos. Eles já estavam de olho nisso, porque os atores, por exemplo, Liz Taylor, ela sempre foi grande, ela sempre apoiou muito direitos humanos. Ela sempre apoiou muito. Né? Ela foi muito ativista dos direitos negros, dos homossexuais. Rock Hudson, primeiro grande ator a falecer de AIDS anos 80. Assumiu que estava com a doença. Isso. E era um atoraço, um grande ator. James Dean, né, que era um ator bissexual. Quer dizer, tu olha só a gama de... Não, mas o James Dean, na verdade, estava no estouro da carreira dele. Sim, ele estava no terceiro filme dele. Viada, e o Vitória... Como esqueci o primeiro filme dele? Vidas Amargas. Vidas Amargas. Ele estava estourando, ele era um símbolo sexual dos Estados Unidos na época, e logo no final desse filme ele sofreu um acidente fatal. 24, foi um pouco depois das filmagens. 24 anos de idade, ele falece 2 semanas depois das filmagens, batendo um carro num poste lá. Um poste. E ele ganhou uma indicação ao Oscar póstuma, que nem o Heath Ledger recentemente. Né? Isso, E ele ganhou o Oscar? Não ganhou. O nosso amigo o Eric chegando com o nosso chopp aqui. Esse aqui é uma lager? Uma lager também. Acertei! Obrigado, Eric. Obrigado. Valeu, Eric. E o legal do Giant é que, na verdade, ele era uma adaptação de uma obra da Edna Ferber. A Edna Ferber ela fez 3 livros que são fundamentais na história dos Estados Unidos, da América, que os americanos chamam de Estados Unidos da América, né? Que é o Cimarron, que virou um filme, ganhou o Oscar nos anos 30, que é muito legal. Espaços uma história sobre a conquista do Oeste também. O Barco das Ilusões, que deu bons filmes nos anos 30 e anos 50, um tem com a Ava Gardner, que é muito legal, 51, que meu pai adorava esse filme. E o Giant, que é o Assim Caminha a Humanidade, que é a história do estado da bandeira da Estrela Solitária. Né? Isso, quase como bandeira de Cuba. Eu sabe que eu faço uma comparação da história do filme com um pouco de O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, né? Eu não sei se alguém buscou alguma coisa, porque é uma construção do Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento, né? E como o Giant também é a construção do Texas, né? Isso. De uma maneira de famílias, né? No caso do Benedict, né? O Rock Hudson é o Jordan Benedict Jr., né? Ele era um cara que foi pra Maryland, né? E se apaixonou por uma rapariga. Pela filha do Ricardo que vendeu um cavalo pra ele. Vendeu um cavalo, que era apaixonado, sabia montar, era uma lady, né? Wind War, o nome do cavalo. E ela acabou, contrariando tudo. Ele era tecnicamente um cara do Texas, era um caipira, um cara que vinha do nada, vinha do fim do mundo, né?
E ela se apaixonou por ele e ela resolveu largar tudo e foi pra morar naquele lugar inóspito que era o Texas dos anos... Ali devia ser nos anos 10. Anos 10. Final dos 10, início dos 20. Isso, talvez. E tal, e ela abandonou tudo e vai largar. E só que lá ela encontra na mansão em Reata, né? É a fazenda Reata, né? Reata, isso. E lá ela encontra a primeira coisa que ela uma curiosidade que ela tem um embate muito sério com a Luz, né? Luz. A Luz que é a irmã do Benedict. A Luz é a Mercedes McBride, né? Mas tu pensa, mais ou menos, a Luz, ela faz aquele personagem como do personagem... Rebeca também, né? Da Rebeca, né? Isso, Aquela isso. que a mulher controla tudo, né? Mas no caso ela era irmã, a Rebeca era uma empregada. Isso, é. Só que a curiosidade é que a Mercedes McBride... Não, a Rebeca não era empregada, a Rebeca era morta. Ah, Rebeca, não, mas a empregada da Rebeca que faz Isso, que não esqueci o nome da atriz. Só que eu quero chegar ao seguinte, que a Mercedes McBride, ela ficou muito famosa em 73 porque ela fez a voz do Pazuzu no Exorcista, né? Ela tinha aquela voz meio... Já tinha uma voz meio de braba naquele filme. Fumante. Né? E só que para fazer o Exorcista, disse que ela metia whisky e cigarro para ficar com aquela voz apavorante, né, do Pazuzu, né? E a voz que a gente ouve no Exorcista é da Luz, que é a irmã do Benedict, que era praticamente a dona da fazenda, porque na verdade o Jordan era um cara que se passava de assim, sou fodão, coisa, só que no fundo ele tinha um bom... Ele era um cara mais... Não, ele era maleável. Sim, por exemplo, quando ele vai comprar o cavalo lá da família da Leslie, que é a Liz Taylor... Em Maryland... a Leslie tava... Ô, Chico, posso perguntar, tu não gosta dessas saias justas? Maryland é perto do Texas, assim? Não, Maryland é mais pra cima, né? Muito lá pra cima. É mais pra meio oeste, lá pra cima, né? É mais pra cima. É Baltimore, acho que no Maryland tem... Aí tu vai ter uma coisa, pergunta Zelda pra mim, eu não vou saber... É que tu fica bravo com as suas perguntas, mas eu gosto pra provocar. Eu não vou saber localizar agora Maryland no mapa. Não, eu fico pensando se era um estado... Sim. Não, mas é mais pro norte lá. Mas era longe do leste, né? Isso, não, longe. Tanto que assim, ó, mostra bem isso, né? Que o sul é aquela coisa atrasada, né? Como tava desde a época da... Guerra da Secessão. Tudo. E o norte, o pessoal mais ricaço, mais chique, mais nobre. Sim. E a Leslie, que é a Liz Taylor, pra mim... Leslie Linton. Tá lindíssima. De casa, né? Ela ia casar com um nobre inglês, né? Ela estava prometida por nobre inglês, só que ela se apaixona... aquela coisa... Amor à primeira vista. É o amor que ela pegou. Isso, ela olhou pro... Eles ficaram se olhando... Ao contrário, porque tipo, ele era um tipo de um cara... um cara matuto. gigante, matuto, exatamente. Mas a expressão matuto seria o certo. E nunca uma lady daquelas ia sair daquele mimada como ela era, ia dar certo lá num lugar daqueles ali que era calor, vento, areia, pó e bicho, né? Bicho. E legal que a irmã dela mais nova se liga, né? Quando ela começa a trocar olhares com o Jordan, e a irmã dela assim, ó, tu vai casar com o fulano, deixa ele pra mim, mana. É muito engraçado isso. É muito legal essa coisa. E era aquela coisa de geração, né? Geracional. Isso, de que o pai dele tinha dado em reata e ele tinha que seguir até o fim, né? E aí ela vai pro... Só que ela sente um choque de realidade. Porque Giant, o que é Giant? Giant é o Texas. O Texas é gigantesco, né? Ele foi roubado do México. Lá na guerra do México com os Estados Unidos. Lembre-se do Alamo. Década de 1840, que os Estados Unidos surrupiou o Texas, a Califórnia, o Novo México, vários locais lá do sul dos Estados Unidos, os americanos surrupiaram dos mexicanos. E quando até ou foram trocados por algumas coisas meio bizarras, assim, pouco dinheiro, cavalo. Espelhinho. E aí quando é muito engraçado quando eles estão viajando de trem, eles casaram, eles conhecem que já se casam. Aliás, já chega no Texas já como a senhora Benedict. Sim. E ela tá no trem e ela pergunta, né? Aquela bastidão de terra, e ela olha assim pela janela do trem e pergunta: amor, quando é que nós vamos chegar no Texas, né? Nós já estamos no Texas há 3 dias. Tão gigantesco que era aquela terra. Mas ao mesmo tempo inóspito. Essa é uma comparação, claro, que totalmente
é só uma comparação visual, né? O nosso pampa do Rio Grande do Sul é um pouco... claro, longe de ser um Texas, porque a gente não tem petróleo, Não tem petróleo. Mas é aquela coisa assim, tipo, ficou uma coisa meio, digamos que arcaica, né? E tu vê vastidão de terra, assim, tal, e criação de gado, criação de coisas. Tu anda assim, por exemplo, tu pega uma estrada de Pelotas até Bagé, pela caçada de Candiota, cara, tu fica 1h50 minutos praticamente, cara, tu não vê nada, cara. É só, assim, duas, três cidades no meio do caminho e uma vastidão. E até hoje, assim, tipo, acho que o Sul... Por isso que eu até faço essa comparação na questão do tempo e vento com o Rio Grande do Sul, claro, devido às diferenças e tal, né? E o Texas também... e até a questão do conservadorismo também, às vezes, do Sul, que às vezes tem... Eu faço uma comparação bem com... Já fui no Uruguai. Não, sim, quando tu entra... Tu entra no Uruguai, tu... É nada. É nada. É a sequência, mas eu nem digo, mas tu vai indo. É só terra e fazenda, vaca, terra, fazenda, vaca. Né? O Texas era isso. E aí, bom, eu vou resumir que o filme tem 3 horas e meia, a gente não vai falar sobre o Identify, fala sobre a coisa... ela já chega tendo um choque de realidade na fazenda, porque a fazenda, o Reata fica no meio do nada. Do nada, literalmente. Não tem um verde. E era uma casa assim meio caindo aos pedaços, na verdade, não era uma casa... Por fora, né? Por fora. Parece uma casa de filme de terror, né? Isso. Agora, por fora parece a família Adams, né? Sei lá... E por dentro ela é gigantesca, a casa por dentro é maravilhosa. E tá bem bonitinha, limpa, mas por fora parece que é uma podridão, né? Isso. E tal, né? Isso, mas não chove. Não, e aquela mulher morava numa casa, aquelas casas clássicas de Maryland, Casa Branca, geralmente, né? É toda pintadinha com colunas, assim, e tal. É uma casa de madeira ali, né? Vamos combinar, né? Não. E ela chega... aqui casa de madeira, né? E ela chega já cumprimentando os funcionários, os escravos do Jordan, que são os mexicanos, né? Os mexicanos eram escravos, eles, né? Não, e ela cumprimenta e ele já chama a atenção dela. Não tem como comentar essa gente. Ela, por que não tem como comentar essa gente? Só que aí ela começa... Ela vai mudar a cabeça dele, né? Ao longo das décadas, das 30 décadas. Eu acho que a sacada realmente do Giant, do Assim Caminha a Humanidade, é essa ruptura, né? Da chegada do sujeito novo, no caso que é a Elizabeth Taylor, naquele ambiente inóspito, e ela começa a tratar aquelas pessoas como se fossem gente, né? Ela vai naquela vila onde tem aquela mãe que tá sofrendo e tal. Isso, E era uma... Esqueci o nome da vila, mas ninguém ia lá, né? Tipo, as pessoas eram abandonadas, não tinham médico e tal, né? E daí Valentino. as pessoas... Valentino. E daí ela... Eu chego com uma piada. Ele tava o Garibaldo. E eu tô aqui pensando no nome, ele tá sacaneando ali, entrou. Parece o Alexandre da viagem, botando assim, fala errado. Mata ele. O cara me tirou pra espírito demoníaco agora, possessor. O Alexandre. Daqui a pouco eu tô falando com a voz da velha aqui. Do exorcista, né? Da Lutz. Né? A sacada é essa, porque eu acho que é essa ruptura da chegada do novo e começa a dar um rebuliço, um alvoroço total naquele ambiente que era arcaico, conservador e preconceituoso, né? Sim. E ela começa a questão de moldar o Benedict, só que ela não molda assim, né? Ela não obriga, ela começa a jogar... ele começa a perceber que ele está errado também. Não, né? mas assim... Isso eu acho que é uma grande sacada. Porque assim, eles batem ela com uma mulher do norte, estudiosa, ela lia, quando se conhece, ela passa a madrugada lendo sobre o Texas. Ela não dorme, ela fica toda noite lendo os livros sobre o Texas para saber como é que era o Texas. E assim, a Leslie, ela era tão avançada pra época que ela se meteu na conversa, ela interferiu, e os amigos lá, os sócios, os colegas ficavam fumando charuto, bebendo uísque. Puxando o suspensório. Isso, puxando o suspensório. Eles ficavam assim, né? É aquela coisa bem do poder, né? Eles chamaram a atenção do Jordan, né? Jordan, essa tua mulher aí ia ter que dar um... Dá um pito nela. Dá um pito nela, né? Porque as outras, ela começa a ser debochada. Né, pessoal, vamos fazer uns planos para o harém deles e tal. Pô, uma coisa era muito avançada para 1956 e botar isso no cinema, né? Eu acho que foi muito legal. Esse embate, né, que botou a mulher no... Não, tem uma das esposas que ela fica envergonhada e ela fala, amorzinho, tô indo lá do tchau, sonequinha lá em cima. Lá, vai embora, porque elas não querem se meter, né? A casa era grande, né? É a política, tudo era coisa só de homem, né?
Não, como eu tava comentando com vocês, cara, o personagem da Liz Taylor, que é a Leslie, eu acho que um dos personagens mais fortes, femininos, assim, do cinema, porque ela na verdade, quem comanda a Reata, quem revoluciona a Reata, não é o Benedict, é ela, né? Ela literalmente, ela muda todo um cenário, ela muda toda aquela pequena porção, microcosmo do Texas, né? Porque também nós temos que falar do nosso amigo James Dean, que é o Jet Rink, né? Jet Rink é um vaqueiro errante, né? Que ficava lá, trabalhava pra família, era muito amigo, a Luz gostava muito dele, a Luz, né? é isso. Ele é mais ou menos como um filho pra ela, assim. Porque ele era um cara que fazia um quebra-galho, só que ele era um cara sempre muito revoltado, né? E tal, porque ele se sentia pobre, ele não sabia onde qual era o lugar dele ali, né? Mas sabe que o personagem do Jet Rink, né? O Jimmy Dean, que tu começa torcendo por ele. E depois tu vai ver que ele é o mais filho da puta. Não, mas é aquela coisa do poder, aquela sede do poder. Mas ele, né? assim, ó, por que ele se sentia mal? Porque ele era comparado, o Jordan mais ou menos colocava ele como igual aos imigrantes, aos chicanos, né? E isso pra ele era uma coisa assim. Era uma coisa que ele não conseguia aceitar, porque ele, eu sou branco, como é que o cara me coloca... Ele era tão pobre quanto ele, só que na verdade ele era digamos, se achava um americano. Isso! Né? Ele era contra imigrantes, contra os chicanos, ele era muito racista. Sim. Até pouco tempo atrás, o estadunidense se referia do pobre branco como lixo branco, né? É trash, é o white trash. Horrível, né? Eles chamam assim, o lixo branco é o white trash e o sulista lá é o redneck, né? O caipira, né? O redneck, sim. O hillbilly também, né? E também e qualquer tipo de latino é o brown também eles chamam, né? Pode ser assim, sei lá, o filho de alemão com alemão, você que nasceu no Brasil, tu é brown. Assim, praticamente eles não gostam. Né? O cucaracha. Assim, não é brown cucaracha, né? Não tem. Mas no caso do Jet, ele herdou, como a Luz gostava muito dele, que é a nossa Mercedes McBride, e ela acabou dando de herança, ela acabou morrendo num acidente de cavalo, por causa do orgulho dela, que ela pega o cavalo, também é outra cena forte do filme, porque o cavalo chucro, né, e tal, e ela não consegue domar, e como o Benedict falou, ela montava desde as fraldas, praticamente, né. E daí ela acabou morrendo e ela dá um pedaço de terra pro Jet Rink, né? Só que o Jet Rink tem uma coisa, né? Ele é persuadido a vender aquela terra pra essa cena é muito engraçada. Essa cena é maravilhosa, que assim, quando os caras vão ler como é que ele chama mesmo? O testamento da Luz. Aí ele fica ele ganha uma parte da terra, que é uma parte bem lá no canto, lá uma parte... 600 sacos, lá é um lixo, lá cheio de buraco, lá não tem nada. É um cantinho, né? É um cantinho. Só que os caras são espertos, cara. Não, vamos... Seguinte, ó. Tu não vai querer esse pedaço aqui, tu vai te dar 600... O advogado dele, né? Tu vai te dar $600 aqui, tu... Ele chegou a dar... E eu queria $1.200, mas você vai ficar rico. É muita grana, rapaz. Você pega esse dinheiro e vai gastar e vai viver a vida. E ele é muito esperto, ele quase bota os pés na mesa, assim. Mas não, ele é esperto naquele momento. Não, ele sabia do potencial que o Texas... poderia ser, na verdade, uma mina de ouro, ou mina de ouro negro, né, e tal. Isso. Que era o petróleo, que vai ser literalmente a ruptura do velho Texas, aquele Texas agrário, na verdade, de criação, né, de pecuarista, para o Texas industrial. do Texaco, né, e tal, né, do petróleo. E exatamente o filme mostra exatamente esses 25 anos essa ruptura do velho Texas pro novo. E o Jet Rink realmente, depois que ele descobre que naquelas terras tem petróleo, ele fica um novo milionário, né? Até nisso a Leslie, ela meio que dá... Porque a Leslie é muito amiga dele, né? E ele é apaixonado por ela. E ele é apaixonadíssimo. Tanto que ele constrói uma maloquinha lá na terra dele. Ele separa com... Como é que ele chama aquela... Como é que é? Arame farpado? Arame farpado, separa que isso aqui é meu canto. Ele constrói uma maloquinha e ele coloca como decoração as fotos do casamento dela. Ela de noiva. Ele é completamente obcecado. Apaixonadíssimo por ela. É quase uma obsessão, né? Porque ele sabia que era possível, né? E ela um dia vai lá visitar ele, né? Vai lá visitar ele e ela olha pra ele assim, eu queria decorar a casa, e fica todo sem jeito. E eles começam a caminhar pelo pátio, e quando ela vai embora, ela pisa num buraco
E ali, e precisa de uma coisa preta, né? Aham. Que ela precisa no petróleo. Cosma, né? Numa Cosma. Muito isso aí. Interessante a lei estadunidense que o subsolo é da pessoa, né? Porque Isso. no Brasil não é assim. Ah, não, o Brasil não é. então No Brasil, tu a não tem União, direito- né? Tu não tem direito a ter o subsolo. Tu sabe que uma época, sabe quando eu era pobre e preto? Eu morei em Viamão, né? Quando eu vejo esse filme, cara, eu vejo, pá, petróleo, né? Você procura petróleo em casa. Eu morava em casa que tinha um pátio enorme, tinha um pátio assim, de... Tu começou a cavar. Como teus pais pensaram, vai, tolinho, né? Petróleo em Viamão, né? Eu comecei a cavar o pátio. Este momento é histórico. Porque é a primeira vez que o Chico conta essa história. É verdade, essa eu não conhecia. É verdade, cara. Verdade. Pô, não até vou comentar, porque puxou uma boa, cara. Essa eu não conhecia, porque eu achei muito boa. Imagina o Chico joga uma pá, O que tu achou, cara? Cara, minhoca. minhoca, Calo nas mãos. barro, nada assim, cara, era um pátio ser enorme, cara, era uma casa assim de fundo, era enorme o pátio, tá? Tanto como se um campo de futebol lá, pra tu ter uma ideia. Achou até uns ossos indígenas. E aí eu, pá, vou procurar petróleo, né, cara? E comecei a cavar. Achou até um baú de tesouro, mas não achou petróleo. Né? O azar é tão grande que começa a esguichar, vem o cara do posto de gasolina. Acabou com todo Mentira, velho. Ele saiu e já comprou, né? Não, mas sério, coisa de guria, né? Coisa de... Não. E aquele filme mostra exatamente, até uma maneira meio caricata, assim, aquela coisa subindo, assim, ele começa a montar, aquela coisa meio rústica, né? Aquela Isso, buscar, né? Aquelas bombas de Porque depois ele vai crescendo, vira uma potência, né? Mas naquela época ele era bem, assim, rústico, né? Quando ele começou. Mas ele acreditava muito naquela terra, né? Não, Ele era um cara esperto, né? Outra coisa que eu gosto, porque esse filme eu adoro. Esse filme eu vi, como aconteceu, eu vi esse filme, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu vi meu pai esse filme. Né? E foi todo esse listeiro pra mim, quando eu vi esse filme, eu tinha 7, 8 anos, foi a primeira paixão assim, cinematográfica que eu tive. Que os guris sabem que eu sou um Filmaço que tu grudou. Eu vi esse filme assim, eu fiquei assim, quem é essa atriz, né? E meu pai, essa aqui é falando de tal, blá, blá, blá. E pra mim, assim, até hoje, eu vou repetir essa história, meu Deus, todo mundo já sabe. Pode repetir, cara. Tu contou uma inédita hoje. Ele tem crédito umas 3 Eu ganhei minha noite. Ele tem crédito umas 3 repetidas. Não, pra mim, a Listeiro, pra mim, é o ser mais lindo que já precisa na face da Terra. Eu acho a Listeiro assim, ó. Cara, uma beleza assim que não tem, cara. Cleópatra, O Lugar ao Sol, de repente no último verão. Pá, absurdo, aqueles olhos violeta, sabe? É um troço assim que não. Mulher lindíssima. Bom, eu vejo esse filme que eu tinha uns 7, 8 anos. E, como eu falei, eu fui procurar petróleo no pátio. Eu onde eu tava mesmo? O que eu ia falar? Não, só falando a gente falou do petróleo, que a gente falou do... Esqueci, agora eu perdi aqui. O início, quando Não, ele prospectou e entrou. que o Jet Li tentava, de qualquer maneira, que ele acreditava nas terras dele, né? Sim, e ele sim, acreditou sim. tão que ele acabou ficando no... E deu certo, né? Literalmente. Muito obrigado, valeu, Eric. Não é, e assim, quando ele acha petróleo, ele era escorraçado pelo Jordan e pelos amigos do Jordan. Não, até porque a galera não acreditava nesse novo normal, que era o petróleo. Não, e é aquela mesma coisa que aqueles caras que da gravadora que acharam que os Beatles não iam fazer sucesso, que o carro não ia dar certo, aquelas pessoas tem um amigo meu que fala dizer que a Farrapos, já contei essa história algumas vezes também, eu tava antigo, que a Farrapos não precisava de tantas vias, porque não ia ter tanto carro em Porto Alegre e tal, que Porto Alegre não ia inundar nunca mais, não, isso aí aconteceu. E daí, aquelas coisas assim que as pessoas começam aquelas bravatas, né? Daí aconteceu que ele simplesmente eles tiveram que se render, né? Com a nova economia que ia vir no petróleo. E eu acho que pela impressão que eu tenho, que o filme ele não mostra datas, né? Ele não fica mostrando datas. Não chega a mostrar, só que a gente começa a interpretar a questão da guerra depois. Isso, né? mas eu mostro. Eu acho que ele descobre o petróleo no domingo, né? Por quê? Porque estava toda a família do Jordan reunida na fazenda. Sim. Estavam as crianças, as mulheres, os amigos, estavam todos reunidos. E aí ele estava solitário. Quando o petróleo joga nele, né? Aquela cena é muito clássica, ele fica coberto de petróleo. E coberto de petróleo. Ele pega o carro e os caras estão lá. E os caras lá estão lá no Reata. Eles estão lá comunando. Na varanda ali, né? Falando
pra, tipo, expulsar ele Da terra que ele herdou. da terra, né? Eles estão mancomunando. E ele chega naquele carro de todos Aquela fubica lá pra aí dessa fubica, todo coberto de preto, Sujo, assim, né? sujo, ele sobe e começa e fala, agora eu sou rico. Tem petróleo, ele tá com as mãos pretas assim e Isso, tal, né? tô aqui, ó, tô rico agora. E ele acaba dando soco, eles brigam, né? Isso, eles brigam, né? Então fazer o que agora? Aí eles brigam o Jordan, que é o Rock Hudson, e o Jet, que é o James Z. Eles brigam a socos, o Jet derruba o Rock Hudson, era um cara que tinha 1,90m, cara, 91, parece. O cara era gigantesco, né? Aí ele cai e ele pega e sai, vibrando, feliz. Porque seguraram ele, daí ele acaba dando Isso, pra derrubar ele, né? E aí os caras olham pro Jordan e ele, tu viu só? Tu deixou esse cara crescer, tu devia ter matado ele. Quando ele podia, agora ele é rico demais para morrer, né? Vai uma frase, né? Se matasse ele quando era pobre, ninguém ia se preocupar, mas agora, como ele é um cara rico, vai dar merda. Vai dar merda, né? É um retrato da sociedade, literalmente. Isso, E até na concorrência, qualquer coisa, né? Mas outra questão que é muito importante no filme é a questão da ancestralidade e a descendência do filme, né? Como o Benedict era um cara que veio de uma geração de vaqueiros e tal, que tinha que manter aquela questão da reata, ele sempre projetou num herdeiro, né? Daí eles acabam tendo um casal de gêmeos, né? Que é o Jordan III, né? E a outra menina que eu esqueci o nome dela, que acho que a Luz é a terceira, né? A Luz é a terceira, é menorzinha, certo? E só que ele tem uma cena que é muito clássica, que daí quando ele tem 4 anos, o guri, eles botam ele num pônei, e o guri começa a chorar. E pro pai é uma vergonha aquilo aí, né? Porque o cara, tipo, ele fala, ele também, eu comecei antes de andar, eu já montava, e a mãe entende que não é assim, ela fala uma frase que é muito legal, você pode ajudar a moldar os filhos, só que os filhos não são iguais a você. É uma coisa que a gente erra muito na vida, até como pai, né? Vamos pensar. Isso. A gente sempre acha que o filho... Cara, o teu filho vai ser completamente diferente de ti, né? E no filme, é um dos primeiros filmes que mostra, assim, aquela coisa assim, tipo, que a gente não tem condomínio nenhum, né? Tu cria o filme, tu cria o filme pro mundo, né? Sim, Vocês que são pais, né? E tu pega o filme 56 fala sobre isso aí, eu acho muito moderno, cara. Porque mostra exatamente aquela decepção, entre aspas, não. Claro, hoje em dia a gente não tem isso aí, porque a gente tem... Mas naquela cabeça, por exemplo, um pai tinha a ideia que o filho ia ser médico, sei lá, ia ser médico, e o filho ia ser hippie, né? Ia a rua... Durante muito tempo, né, Lauro? O filho, ele seguia o que o pai era, que o avô tinha sido... Não, que o pai queria que seguisse, né? Isso, Só que chegou um momento que os pais... Naquela época, dos anos 20, 30, daí o que acontece? Essas crianças vão crescendo e o Jordan, ele resolve ser médico, né, cara? Não, mas engraçado assim, ó, quando o gurizinho ele chora, quando ele tinha 4 anos de idade... Obrigado. Ele tá chorando, ele desce, a Les tira ele do cavalo, Sim. Ele desce, o que ele pega? Ele pega um estroboscópio, né? Aquela coisa que é ele pega assim, né? Ele pega assim, ele vai lá e pega o... É que ele quer ser médico. Ele quer ser médico. Sim, estetoscópio. Isso, estetoscópio. Ele pega já, tipo assim, ele vai lá e pega, e o pai dele, não, tu tem que... Aí o pai dele pega, ele põe no cavalo, sai correndo com o cavalo. E outra cena assim, tu ia falar... Ele não quer. Não. E tem aquela outra cena também que é simbólica, quando ela vai visitar os pais também lá em Maryland, eles vão matar um peru e as crianças acabam se afeiçoando pelo peru. Eram mudanças geracionais que já estavam acontecendo, né? Sim. Até a gente esqueceu de dizer o nome, o diretor do filme é George Stevens, né? Sim, Stevens, ele tem 3 filmes que são básicos, que é conhecer a história dos Estados Unidos. Que é Um Lugar ao Sol, com Montgomery Clift e a Liz Taylor. E aquela Shelley Winters, que é um dos melhores filmes da história do cinema, ele é um cara pobre que acaba ficando com uma mulher rica e tal, e eu não vou contar spoiler. O filme é tão bom que é bom tu rever o que passa na cabeça de uma pessoa que quer fazer uma ascensão social naquela América dos anos 50. O outro que é Os Brutos também amam, que é o Shane, que é um espetáculo também. Shane, come back, Shane. Pra mim é o melhor filme de faroeste da história, o Bruce também, o que nós tá faltando se a gente pensa sobre ele, pode ser 50 programas não falando sobre ele. E completa a trilogia do George Stevens da América, da criação da América, com o Giant, né? E ele ganhou, inclusive, ele ganhou o Oscar de melhor direção com esse filme, que realmente é um épico. Ele concorreu a nossa, ganhou esse, mas ele levou pra casa dele. Né? Mas assim, ele também tem assim, um outro filmaço que eu gosto muito. Não, tem outros também. O Dia de Frank. É, bacana esse filme. 59, quem sabe a história do Holocausto, né? Aquela menina judia morta em Bergen-Belsen. Tem bons filmes também, mas essa trilogia da América, né, isso é muito clássica, até eu aconselho a procurarem. O Lugar ao Sol,
Eu e o Brutus também amo, são dois filmes essenciais são para qualquer pessoa essenciais. que gosta de cinema, né? O Lugar ao Sol é não tem fenomenal. como. O Lugar ao São Sol é dois fenomenal. filmes maravilhosos. Aí pensa bem, a Alice Taylor, o Lugar ao Sol, ela tinha apenas 19 anos. Eu tinha aqui 20 e poucos nesse aí. E aí, em Jair ela tem 24. A idade de MT, então. É. E outro, daí, só dando aquele passo temporal, porque o filme é longo e nós não temos programa também, que aqui o Jordan Benedict, ele quer ser médico, né? E é uma coisa assim, tipo, como? Como é que o meu filho, homem, né, o pai, não vai querer tocar a reata, né? Porque ele criou um filho pra tocar aquela fazenda, né? Mas mesmo assim ele falava assim, tipo, ele amava o pai dele, dizia que eu morreria pelo meu pai de qualquer jeito, né? Só que, tipo, eu quero ser eu, assim, sabe? Tipo, Sim. ele não quer dizer que não gosta do pai dele, não é uma provocação, uma coisa de personalidade, né? Se ele, mal comparando, o filho chega hoje, o pai quer que seja médico, ele quer ser músico. Sim. Não, mas eu, por exemplo, né? os meus pais queriam que eu fosse advogado. E eu fui jornalista. Teu pai? Não, não. meu pai e minha mãe Não, queriam eu sei, não. que eu fosse advogado, né? E eu, não, eu fosse jornalista. Não, mas óbvio que, só que eu acho que na verdade isso é uma coisa que acho que mudou bastante. Eu acho que as pessoas elas já não botam tanta expectativa, até porque na verdade o filho não é uma quantidade do teu braço que você falta. O filho é uma ruptura do cordão umbilical do próprio mundo, né? E ele tem algumas características e tu pode botar alguma coisa, só que ele pode ser completamente diferente de ti, né? Só que eu acho que foi um dos primeiros filmes, assim, digamos, cinemão, assim, de uma maneira séria tratado sobre isso aí. E tanto é que daí a outra filha dele que quer tocar reata, né? Que assim, é uma coisa também muito... uma mulher, né? Sim. Ou seja, cara, o filme é muito revolucionário, cara. Mas pela cabeça deles, ela não pode. É isso. Até a Leslie também é meio contra. Isso, né? aí ela tem que namorar um Bob, matuto Bob. É o Bob. Que o Bob que vai ser o tipo assim, vai ser o capataz da fazenda, né? Não, precisava de um homem pra estar ajudando, mas também, mas só que ao mesmo tempo também já dá essa coisa assim, que uma mulher poder ter essa capacidade de assumir o negócio. E eu acho que o mais incrível é que o Rock Hudson, aquele cara gigante, aquele cara, sei lá, que podia dar medo assim na galera, ele acaba cedendo sempre, cara. Ele não é um cara cabeça dura. No início ele fica bravo, mas depois ele cede, ele já é uma maneira... Tu pega, o Código Reis está presente nos filmes, né? O Código Reis está presente. A cena é que, tipo, o Jordan pede... Explica para as pessoas o que é o Código Reis. O Código Reis é o seguinte, o Código Reis era um código onde não se podia falar sobre sexo, sobre até violência, várias outras coisas que fugiam aos bons costumes e morais do americano. 70 anos atrás. E aí o que acontece? Tanto que, por exemplo, num filme, os casais não dormiam na mesma cama. Já tinha... As camas eram separadas, né? Mas o Chico, sabia que alguns, até os anos 30, 40, até na sociedade tinha muito isso aí. De camas separadas. Eu me lembro que meus bisavós, eles tinham camas separadas. Tu te lembra? Eu me lembro que... Tu viu? Eu vi, porque eu conhecia a casa deles. Tá. Eu conhecia a casa deles lá em Três Viu? Coroas. O Léo não é tão novo assim, viu? Tinha uma cama, ainda bem, né? Tinha uma cama dos velhos que ficou lá na casa da praia, lá, da minha avó. E era aquelas camas de mola antiga. Era a cama da bisavó. Daí eu perguntei, mas por que era da bisavó? Daí, porque ela era a cama dela, a avó tinha outra, né? E a cama foi pra lá. Mas era uma coisa moralista isso, né? Mas o cinema isso aí pegou pesado, porque no filme, seriados, era a cama de um... O Chico só se juntava a cama pra aquelas coisas, né? Então, não se juntava. O cara eu pulava. Alguém pulava né? Da mola, era de mola, era mais fácil pular. Né? Vai deixar eu falar ou não vou deixar eu falar? Assim, uma cena muito legal, porque o Jordan III, que é o Dennis Hopper, ele pede pra mãe pra conversar com o pai que ele não quer ser fazendeiro, que ele quer estudar medicina. Já a filha, que namora o Bob, ela pede pro pai e fala pra filha que a filha quer ser fazendeira, né? Sim. Tudo errado. Tudo errado, né? Até tem uma cena, o Código Reis, ele passa essa cena, que na noite de Natal, eu não me lembro o nome da segunda filha, me lembro só da Lance, que é a terceira, que era o Becker. Eu não me esqueci da menina. Eles chegam de noite numa festa e vão pro quarto. Isso. Eles sobem a escada e vão pro quarto, que são noivos. E no dia seguinte eles descem a escadaria e tá toda a família reunida lá embaixo na sala. E aí eles falam, chegaram, os noivos desceram.
Ou seja, eles não estão casados. Os personagens justos não estão casados. Anos 30, final dos anos 30, Quer dizer, 40, né? isso passou, né? E outra coisa que é muito. Tem uma cena que é muito legal que eu me esqueci, eu queria comentar aqui, quando eles são nenezinhos, né? As crianças, ele dá muito valor ao menino, né? Ah, meu filho maravilhoso e tal, daí eram gêmeos, né? Daí a Les pega ela, sua filha também. Assim, tipo, que ele fica... Ele diz, meu filho, você é dono de tudo, só que ele olhar pra janela, olha ali aqueles cavalos, sei lá, tudo aquele gado, você teu... Daí ela chega, pega ela um pouquinho, ela é sua filha também. E assim, ela que quer é legal que tocar, a Elizabeth ele dá o tempo inteiro nos dedos do cara, assim, de uma maneira sutil e elegante, né? Por isso, tipo, é um personagem feminino forte, né, cara? Muito legal. Muita gente se conhece, né, cara? Uma pena, né? Mas tem gente que não viu já, entende, né? Que se julga, sei lá. Bom, não quero entrar em polêmica. Mas ponto. Vamos voltar. Mas vamos voltar coisa, pra Riata. como eu falei, primeiro que eu vi o filme eu tinha 7 anos de idade, né? Meu pai chegou, o filme e tal. E o filme ficou na minha cabeça que tão grandioso que ele é, né? Voltar pra Riata, mas a questão daí... Não, só que o problema é que quando ele cresce, o Jordan III, ele é o Dennis Hopper, né? Que é um cara que revolucionou o cinema em 69, um monte de filmes maravilhosos. E underground, praticamente, anos 70, 80. Veludo Azul também tá muito bem. Ele comete o maior crime daí sim ele provoca o pai dele. Ele casa com uma mexicana. Daí ali literalmente o pai viu que... Onde foi que eu errei? Literalmente aquela frase típica dos programas preconceituosos de comédia dos anos 70, 80, né? Mas só que ao mesmo tempo também ele deixa, né? Ele não se opõe, né? Não tem que fazer. Era uma mudança de tempos, mudança de áreas que estava melhorando. Me lembra muito o protagonista do Violinista no Telhado, que ele tinha planos para todas as filhas. As filhas fizeram o que queriam. Mas ele não gostou, mas aceitou. Sim. Mesmo naquela época. É a mesma coisa, né, é mais ou menos muito parecido com essa história do Jordan, cara. Todos os planos dele foram totalmente por ralo abaixo. E mas ao mesmo tempo, tipo, ele entendia, ele não brigava, ele não discutia, ele não corria ninguém de casa. Ele não corria, exatamente, ele não corria ninguém de casa. Ele não deserdava, né? Eu acho que um dos méritos do filme, assim, a mensagem muito do Giant... Mas é que toma um choque também, porque tem uma cena em que o Jordan, ele tá muito forte, não quer ceder, e a Leslie pega o filho e vai embora. Ela dá uma banda, né? Ela pega os filhos e volta pra casa do pai. Mas quando eles são pequenininhos aí, né? Isso, isso. Aí até... Ela vai pro casamento da irmã. No casamento da irmã. E quando ele chega lá, ele pede pra ela, volta pra casa. E ela olha pra ele e fala, tudo bem, eu posso voltar. Só que não mudou nada. Eu vou ser a mesma Leslie que você casou. Que ela já tava provocando ele bastante, né? Eu vou ser a mesma mulher que você conheceu e casou. E ele aceitou. Ele sabia que, olha, essa mulher, né, que... Isso é fantástico. E o mais incrível é que o Jordan, que é o filho dele, além de casar com uma mexicana, ele quer trabalhar praticamente como um médico social. É uma coisa que ninguém pensa, tipo, ele quer trabalhar nas vilas dos mexicanos. Depois da guerra. Já passou a guerra também, o Bob tem a guerra. E tem outro personagem aqui, o Salminion, que participou, que é o Angel, né? O menino mexicano que foi salvo, né? É que ela, no começo, quando ela chega na vila, a Léa chega na vila, ela pega o médico, que é o médico exclusivo da família branca. Isso. Não, tu vai lá cuidar do... Tinha uma criança que estava praticamente morta, né? Isso, Ele salvou aquele menino, né? Que ela falou que foi a primeira vez que ela viu a pobreza e os mexicanos na vida dela. Ali foi um choque de realidade muito legal pra ela, até mudou muito a vida dela. A visita nessa vila aqui não era César, não era uma vila mexicana. Mas ali foi uma... E aquela vila, né? Aquela Valentino, não lembra? Valentino. Notou que assim, as casas e cruzes, né? Não, claro, esse é o cemitério na frente. Cemitério, sim. Elas falam aqui e cruzes. Não, e daí ela... E não mudou nada essa vila, né? Essa vila passou anos. Até tem uma cena que a Leslie fala chama o Jordan, vem cá, né? Tu é rico, tu é cheio da grana, tu é bilionário, e tu nunca fez nada pelas pessoas. Não, ela questiona muito ele. Tu nunca fez nada pra essas pessoas que tu trata como teus escravos pessoais. Pô, dá uma shot no cara assim, o cara fica... Não, ela dá um banho nele. Isso mudou? Hã? Isso mudou? Claro. Não. Só uma pausa. Uma mulher perdeu as filhas gêmeas essa semana dentro de uma multinacional porque o empregador não deixou ela sair para ter filhos. É isso. Não deixou ela sair para dar luz. Ela deu a luz no banheiro e as crianças morreram. Qual país é? Brasil. Eu não vou dizer o nome da empresa aqui, que eles ainda podem se achar no direito de nos processar. Infelizmente num país diferente, né?
Imagina, nós estamos falando quase 70 anos depois, né? Então, Não, cara... Não, e a questão, só que, tipo, vamos voltar pro Jet Wink. O Jet Wink virou um novo rico, né? Jet Wink, e às vezes tem aquela. Também, ou pode ser um pouco de preconceito, mas também um pouco de realidade, que o novo rico às vezes pode ser até pior que um rico, né? Como, tem gente que fala assim, é um preconceito também, né? Só que tem novos ricos também que ficam legais, né? Só que era um cara que, só que como ele era um novo rico amargurado, ele acaba. Tem uma famosa festa, né? Digamos que é um clímax do filme. Que é a festa da inauguração do aeroporto, né? Da cidade dele, do aeroporto dele. Ele criou um aeroporto que tudo... Las Vegas. Fica tudo é jet, tudo jet. Que ele não podia... Lembra que ele usava... Ele usava o Reata, né? Hero Reata. E aí os caras vão lá e... Não. O Reata é o nome da minha fazenda. Ele virou Jet Oil, né? Jet Texas. Ele virou um multimilionário. Só que também é um outro choque. Bilionário, né? Sei lá, uma grande gente não pode imagina um bilionário na época, né, cara? Isso é muito dinheiro. E o outro choque pro Brad Pitt foi que a filha mais nova, a Luz, era uma espécie de modelo, né? Da festa, da apresentação, né? Ela tava lá de maiô, né? Ela tava desfilando, tava aberto como a rainha da festa do Jet. Essa atriz, a Luz, a Carol Baker, eu fui pesquisar, claro, porque a gente... Ela tá com 91 anos de idade. Só um adendo, tem outra cena, tipo, o filme fala sobre guerra, só que ele não se aprofunda muito sobre questões de guerra. Não. Só que tem duas cenas que, cara, é um filme muito, muito bom nessa questão de coisa. Quando o Bob vem da guerra, o Bob, cara, ele tá vivo, obviamente, ele vem todo feliz e todo mundo vai no trem e tal, parará. Só que o mesmo Angel também foi o primeiro soldado de Reata, que eles chamavam, né? Isso. Foi pra guerra. O Angel volta, daí o que acontece? A cena do filme é um pôr-do-sol, chega um trem... Não, e o jornal, antes tem uma manchete. Angel retorna para casa hoje. Retorna para casa, na verdade, chega o trem e daí só tá os medos de mexicanos, os pais dele, e o caixão com a famosa bandeira dos Estados Unidos, né? Cara, é um soco aquilo ali, né, cara? Mas depois no enterro dele, até o Jordan vai, né? Daí ele muda, tipo, na questão tipo, das diferenças, né? Porque se fosse o Bob tivesse morrido, ia ser um herói. E tem um monte de gente chorando, toda a cidade ia parar, né? Só que, claro, que obviamente foi o Angel, como é que é o Simon, o que fez o jogo do Fiado também. Porque assim, porque até o Jordan III, que é o Dennis Hopper, ele vai como médico, né? Tipo, ele não enfrentou. Não, claro, não. Ele não foi pro campo de batalha, né? Já o Angel. Tocaram no meio das cobras, literalmente. Né? Já o Angel, que é o Salmínio. Mas voltar pro aeroporto, essa festa do aeroporto, ela é uma espécie de modelo, a menina, né? Não, é tudo assim rápido, cara. Não tá sempre correr, né? Tem que correr, então corre, Lauro, corre. Vamos correr. Daí eu Marcos Vale. Voltamos pra... Vamos correr. Musculação. Essa festa, ela é modelo, mais um soco no Benedict, né, e tal. Daí tem aquela famosa cena do restaurante que tá porque a Lanza é menor de idade, só que ela tá apaixonada pelo Jet, né? E ele virou um alcoólatra, né? Sim, e só que assim, até a Leslie, ela sacou que a filha tá apaixonada. Ela fala, filha, ele precisa ter um pai, né? Sim. Só que ela, tipo, você tá, foda-se, tem que fazer, né? A guria quer casar com o Jet, claro, né? É incontrolável, os filhos são incontroláveis, né? Mas eu acho legal aquela cena que ele tá completamente bêbado, bebendo, e ele começa a discursar, mas o James Dean é um baita ator, cara. Baita ator, né, cara? 3 filmes ele vai, e daí acaba, daí também, e outra coisa que acontece que é muito importante no filme, que o George III vai com a mulher dele e ele é barrado na porta. É porque mestiços não entram, né? E daí ele ela é barrada. Ele é barrado com a mulher, né? Ele passa. Tá, eu sei, você quer. Ele passa e ela vai passar com o bebê. Isso, mas e o guarda barra ele. Ele não entra, obviamente. Daí chega, não, tu não entra e tal. Daí ele chega, mas eu sou filho do Benedict. Daí os caras, Benedict não dá pra. Tá, deixa passar, né? Só que quando ela vai no se arrumar, no salão de beleza, ela toma o preconceito total, né? Isso. Daí o guri surta, né? Literalmente. Acaba com a festa do Jet e vai, e tem outro embaixo que é muito legal. O James Dean envelhecido. Eu não sei se... Você acha que tá bem envelhecido ali? Eu acho que a maquiagem pra época tá boa. Também, né, a maquiagem tá muito boa pra época. Tanto o Rock Hudson... O Rock Hudson, a Liz Taylor, eles estão muito bem. O James Dean também tá um pouco caricato, mas só que funciona. Pra um cara de 24 anos é difícil envelhecer, né? Vai botar, tá bigodinho, cabelo grisalho. Um cara de 24 anos, né? E daí aquela cena na adega, a briga, né? Que é sempre tipo aquele embate eterno entre os dois, né?
Daí eu acho muito legal também quando ele tá bêbado, ele vai dar um discurso pra ninguém, né? Daí ele cai em cima. É aquela coisa assim, tipo, por mais que ele tenha poder de coisa, ele era um solitário, né? Sim, é solitário. Era um cara que ele não conseguia comprar uma família, não conseguia comprar uma... Tu pensa que... Ele conseguia comprar qualquer coisa, mas mesmo a felicidade, né? Tu pensa que ele tá bilionário, só que ele não conseguiu uma esposa, uma mulher, uma namorada. A parte que ele tá naquela mesa sozinho... Sim, essa é espetacular. Cara, é espetacular, porque ele viu que ele tem tudo e não tem nada, sim, né, cara? É. Como é que era? E tá bêbado, discussando. Ele era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Exatamente, que é a famosa frase, né, cara? Boa, né, cara? E daí depois, assim, né, depois desse bafafá, dessa briga toda, temos a famosa briga, eles vão comer um hambúrguer. Essa pra mim é uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema, voltei daquela frase, né? Que tá a família, tá o Rock Hudson, tá o Rock Hudson, tá o Benedict, a Juana, acho que é a menina. Juana. E porque o outro, acho que ele foi de outra maneira pra voltar pra Reata, não sei se lá foi de carro. Eles param pra comer um hambúrguer de estrada, né? Tá a Lance, o Jordan, a Leslie e a Juanita. E o Nenezinho, né? E o Nenezinho, né? Que é mestiço, né? Daí só que eles vão lá, mas como tá o Benedict, eles dão aquela coisa, né? Daí chega Não, eles não querem servir, né? No começo eles não querem servir a Juanita. Mas eles vão porque eles dão sabe quem eu sou? Então carteiraço, né? Dá um carteiraço clássico. Então carteiraço, tu vai servir. Aí os caras, serve o que eles quiserem. Só que na sequência entram uma família de mexicanos, né? Total. Daí tem um cartaz, né, proibido entrar mexicanos. Isso nós podemos escolher a quem nós vamos servir. Exatamente. Daí foi uma coisa assim que e daí chegam só que eles tentam alegar e tal. Daí, ali naquele momento, ele quer expulsar o cara e começa a puxar o chapéu do cara, empurra e tal. Daí o Benedict se levanta, né? Não sei se é o dono. É o dono. Daí começa uma briga essa que ele já tá velho, né, cara? Mas ele vai, apanha e tal, só que ali mostra que ele mudou, né? Ele mudou. Ali ele pensou que tipo, ele não aguenta mais ver justiça. Ele notou que tem um personagem negro no filme, né? Que é o mordomo da família que é o Jorge. E o Jorge, esse o mais impressionante, o pobre que tá na porta odeia pobre. Eu nunca vi isso em nenhum outro país, sabe? Pobre que odeia pobre, sim. Então vota em bilionários, sabe? É coisa estranha. Né? Não sei, né? Eu acho uma coisa difícil, uma coisa que nunca teria acontecido. Essa distopia não existe no mundo, né, cara? Eu acho que não existe. Eu gosto do cinismo. Eu não sei, é só nos Estados Unidos, ó. Pobre de direita? Eu acho que é só nos States. Mas daí, também aquela cena, tipo aquela cena do cara rever e se emocionar, porque aquela ali realmente, ele pra ver que as pessoas também, bem ou mal, tem o direito de mudar, né? Porque ele pensa, ele começa a pensar, fora da Matrix, né? O Jorge começa a pensar, porra, meu filho é um cara, um médico maravilhoso, e a Juanita, por mais que ela tenha sido rejeitada lá em Las Vegas, sendo expulsa, ela manteve dignidade, né? E ele pensou, porra, ela não é diferente de mim, dos meus filhos, ela é uma pessoa digna, né? E aí ela é mãe do meu neto. Sim. Olha só. Olha aí, cara. Agora aqui, antes de chegar no fim da Reata, aqui nós temos mais uma pizza aqui do... Muito obrigado. Muito obrigado, valeu, Wellington. Mas o... Não, né, exatamente. Tipo, e aquela cena mostra, voltando, né, aqui, que ele realmente mudou, né? Que ele mostra que ele mudou, né? Não, e a luta é muito legal, porque assim, claro, hoje, tu pensa hoje, que assim, o filme é tudo claro o filme, né? O tempo todo. Não tem imagens escuras. É uma fotografia assim, tu chega a suar junto com eles para aquele calor Texas. Assim, isso, E aí tu vê, claro, a luta dos anos, aquela coisa que o soco passa aqui, passa longe do rosto. Mas a coreografia é legal, e o Jordan acaba tomando um pau nele. Porque ele tá veterano, né? Isso, tá veterano. Ele tá 50 já, né? E o cara é um cara, sei lá, mais treinado, mais jovem e tal. E eu acho o final mostra o que é, né? Mostra os dois netos deles, a menina loirinha
e o jovenzinho indígena, né? Não. Nativo, né? O filho Uma do misturinha. Jorge Correrita, né? Exatamente, que na verdade é o retrato do mundo, da América. Isso, essa é. miscigenação, né? Isso é, miscigenação. E a câmera mostra um e mostra o outro, mostra os dois olhando daquelas crianças. Só que daí, não sei, tu quer falar alguma coisa? Não, quero. Frase, Assim, a Leslie Taylor, maravilhosa, quando ela olha assim, elas estão sentados no sofá, os dois conversando já. Velhinho. Né? Pra época era velhos, né? Os caras eram velhos, né? Eles estão conversando e a Leslie fala. Ele tá envergonhado porque ele perdeu, ele tomou a surra, né? Sim. E ele pode ser envergonhado e ela. Não. Eu passei a te admirar ali. Ali eu te reconheci. E ali ela se apaixonou por ele. Ali eu vi que tu é o meu herói. Isso, ali tu foi meu herói. Ele como? Porque não tem explicação, porque o cara ele foi lá e ele brigou por aquela pessoa que ele tinha desprezo há 30 anos, né? Que era uma mulher imigrante mexicana, indígena, e o neto. Então isso aí é uma coisa assim, ó. Esse filme é muito além do tempo. E ela chega também, que é uma frase que é muito bonita, que daí ele chega assim, que ele tem aquela coisa de casal, assim, já de ter um olhando assim, eu sinto que eu fracassei em tudo na minha vida, né? Tudo que eu pensei, nada deu certo. Ela falou, não, e você foi um sucesso. Daí ela fala, você é meu herói porque você foi meu sucesso, que você mudou, você se moldou e tal. Ele achava um fracasso, mas no fundo não era um fracasso, ele era um vencedor. Porque ele conseguiu entender toda aquela ruptura, aquela mudança, toda... exatamente, o filme que eu falei, essa história do Texas com uma família é muito bem contada, e a questão de mudar comportamento, sociedade, miscigenação, preconceito, jeitos sociais, civis e classes, é um puta no filme. Não, e outra coisa, tu pensa, né? Tu tá torcendo pro Jet, e o Jet é o vilão, né? O tempo todo, o Jet é o vilão. Mas ele não é um vilão também. Não, mas ele vira um vilão, mas ele é um vilão, porque tu pensa bem, né? Ele mostra toda a sua mágoa com o mundo. Tanto o momento que eles estão lá na cidade, da Rússia, no aeroporto, que a Corinthians não pode entrar no hotel, e aí a mulher fala, o guarda fala, né? O senhor Jet, ele não quer ninguém. Não quer nem imigrante da cidade, ele quer expulsar todo mundo da cidade. Quer só que os brancos. Não, ele começa aquela famosa cena do outro filme que é legal também, que é o Zapata, né? Com o Marlon Brando, né? Que ele, quando ele tá, ele vai fazer uns questionamentos pro chefe lá da vila e tal. Não sei o que, precisamos de terra, não sei o que, pra dar o cara. Anote o nome dele, Zapata e tal. E quando ele tá no poder, daí chega, ele tá no poder todo, ganhou o poder, chegou outros caras. O senhor Zapata, a nossa vida está precisando de água, não sei o que, de mais apoio e tal, daí ele chega, qual é o nome desse cara? Ele começa a pensar no passado, se ele anota, não anota, porque ele chegou ao poder, fudeu, né? Fudeu, o poder corrompe, né? Ganhou, ficou rico, né, e tal, muda o jogo, né? Eu acho que Assim Caminha a Humanidade, eu acho que é um retrato... cru e muito bem montado daquela América do início do século e feito em 56, pra mim, acho que o mérito maior é assim, o filme tem 70 anos, né, cara? É um filme antes, na época que o Martin Luther King, assim, tava começando. Começando, 56 né? 56, 55 A questão é que o Giant é um filme gigantesco em todos os sentidos, tanto na duração quanto no conteúdo, né? Acho que é um filme que é uma aula de cinema. E notou um negócio, Cláudio, que o filme, o Giant, ao contrário dos filmes, eram os blockbusters da época, né, dos anos 50 e 60, ele não tem intervalo, não tem o famoso intermission, que é aquele que o filme que o Lauro fala, né, é o tempo que o cara toma um cafezinho, dá uma fumada. Mas bem que acho que a galera fumava dentro da sala, tudo bem naquela época. Cinema tranquilamente. E até o Clima brincou quando a gente escolheu o filme, que eu sugeri o filme, né? O Clima brincou, vou ter que começar a ver o filme uma semana antes, porque o filme é tão longo.
E o clipe eu já vi há 2 anos, esse filme. Então ele antecipou muito antes, né? Porque ele tinha errado. Um ano e meio, sabe? Quando foi, eu não lembro quando foi o Passo da Eternidade, né? O Caminho à Humanidade, né? E também, só que o Santos tinha uma música assim, Caminho à Humanidade, que ainda vai levar um tempo. Eu ouvi essa música enquanto vi o filme. Eu quero me justificar, desculpa, pessoal. Eu não consegui participar muito hoje, porque eu tô com muita dor nas costas. Eu vou dar aqui. Nessa aqui. Muita dor. Assim, Tu sabe que os caras brincavam. Uma vez eu tava com dor nas costas, e os caras apertaram o canal, era muito pesado. Eu fui por cima. Eu me lembro de um filme de terror, de espíritos, mas não sei se... Também, espíritos também. Esse filme maravilhoso. Mas ali eu apareceria já o espírito ali. Que eu levei, esse espírito, 2006 esse filme, eu levei a minha, então, companheira da época, Raquel, e aí a gente foi no Pé de Bela, sessão das 10 da noite, sábado. Quando acaba o filme, ela me dá um soco no braço e diz, filho da puta, tu não falou que é filme de terror, a agulha apavorada pra pegar o... Em frente ali eu fecho a Praia de Bela, que é ali o Marinha, né? Você precisa maravilhoso. Vocês ficaram no encosto, né? Vamos encerrar, pessoal. Tá, mas vamos encerrar. Diz assim, ó. Quem puder assistir, assim que a humanidade assiste. É um filme maravilhoso. Ele tá em qual plataforma? Hã? No Prime? Assim que a humanidade tá no Prime. Tem que alugar. Tem que alugar. Mas não custa... Qual é a primeira vez? 11 pila. Pelo que vale o filme. Tem 30 o dias filme... pra ver e depois tu começa 2 dias só. E tu consegue em 2 dias ver direto, né? Se tu não piscar e não for no banheiro, tu consegue. Isso é intermission. E assim, ó. Cara, é um filme que fala sobre a história do Texas. É o pai do Dallas. Quem não sabe, o Dallas é um filme dos anos 80. Não, uma série que foi de 79 a 91. E depois teve um reboot em 2006 a 2011. E teve um seriado que até nós fizemos um comentário, que foi o seriado mais visto da televisão americana dos anos 80, que era Quem Atirou em JR, que era o Larry Hagman, né? Isso, é. Mas só que isso aí realmente não é pra tantos jovens, mas Dallas era um baita no seriado. Isso, que fala sobre uma família, mais ou menos como a do Giant, que família milionária por causa do petróleo. Mais pros anos recentes, anos 70, né? Já tem 50 anos, né? Como a gente tá Então assim, ó, e outra coisa, você vai ver, eu vou repetir, Liz Taylor no auge que ela sempre foi lindíssima, né? Nos deixou em 2011, Rock Hudson, baita de um ator, Salminho, bom, James Robert se fala, né? Mercedes McBride, Isso, eu quero o Baker. Eu acho que os atores também são um buffet especial do Isso, filme. É um filmaço, vale muito a pena. E assim, ó, as 3 horas e 24 minutos, não se assusta com isso. Nós íamos fazer uma homenagem pro Texas, só que como o Chico tá com o copo vazio, só ele tem petróleo. Nós vamos fazer só o único que tem aqui, o líquido sagrado sou eu aqui, né? Mas vamos fazer, né? Já homenagem pra Texas nenhuma, é cinema de peso mesmo. Cinema de peso? Só. Isso é cinema de peso.